Deputados, ontem nós fomos surpreendidos por um aumento de 15% no preço do gás de cozinha em todo o país. Aqueles que conferiram suas contas de energia, eu acredito que todos os deputados o fizeram, devem ter se surpreendido também com o aumento de aproximadamente 20% das contas de energia elétrica. Nós tivemos, num único mês, 2 aumentos absurdos de custo de vida, de preços administrados pelo governo, que é o maior acionista do sistema Eletrobras e da Petrobras, num momento de recessão, de desemprego e de arroxo salarial. Além da tal banda vermelha, houve um aumento de 0,42 para 0,50 o preço do quilowatt na tarifa das contas de energia aqui da nossa capital. Isso representou um aumento para alguns de 18%, de 19%, para outros de 20%, 21% na sua conta de energia. O preço do gás no Amazonas já é o mais caro do Brasil, porque o governo do Estado é o único governo estadual que cobra a alíquota máxima de ICMS sobre o preço do gás. Nenhum outro estado brasileiro cobra a alíquota máxima de ICMS, 17% sobre o preço do gás de cozinha. Somente o estado do Amazonas, a maioria absoluta dos estados brasileiros, cobra de ICMS sobre o gás de cozinha de 7% a 2% a 0%. Alguns cobram 12%. E o Amazonas é o único estado do Brasil que cobra 17% sobre o preço do gás de cozinha. Portanto, quando você, telespectador da TV Ali, você, servidor público desta casa, você, jornalista, ou senhor deputado ou senhora deputada, forem pagar as compras, aqueles que ainda conferem, como eu, que dependo de fato do salário, que não têm outras fontes de renda, não têm empresas, não têm negócios a não ser o meu mandato, a representação do meu mandato, aqueles para quem isso faz diferença, forem conferir com suas esposas, todos nós estamos sendo penalizados, porém, evidentemente, as pessoas de menor renda são as mais penalizadas, o que não exime o prejuízo para a classe média, não exime o prejuízo para as empresas, em especial empresas que hoje têm as suas vendas diminuídas, deputado Belarmino, e que geram, portanto, como compensação dos custos que aumentam na época de recessão, o desemprego, deputada Alessandra, que o seu partido, o PCdoB, tanto defendeu e tanto defende o emprego. O que nós estamos falando aqui no dia de hoje diz respeito à vida real do cidadão comum. Não é algo abstrato, é algo que tira dinheiro para a compra do supermercado, para a compra da carne, do leite, do pão, que também vai aumentar de preço daqui a uns dias por conta da subida do dólar. E nós temos 2 gestões ineficazes e injustas, a do governo federal e a do governo estadual. E faço oposição às duas, e estou descontente com as duas. Uma que prometeu um Brasil diferente e só está cumprindo essa diferença para pior, porque prometeu para melhor. A inflação, a recessão, o déficit público, o número excessivo de ministérios e de cargos, o peso do aparato público da área meio. E o outro, o governo que não deveria tributar o alimento essencial, como o gás de cozinha, o leite em pó, a cesta básica, com o imposto máximo, que é o que faz o governo do Estado. E o cidadão amazonense, premido pelas lamentáveis falhas do governo federal
e pela injustiça fiscal do governo do Estado é que sofre as consequências de uma gestão que não prioriza de fato o bem comum, mas os interesses dos grupos de poder pelo poder, e o governo que é um governo que explora o povo e não trabalha com o povo. Estamos, portanto, num momento extremamente difícil, extremamente complexo, que exige de todos nós uma reflexão profunda. Esta casa, por exemplo, tem que apagar os seus ares condicionados às 14 horas. Esta casa, por exemplo, não pode mais permitir que servidores, assessores de deputado viajem para o interior com dispêndio de diárias. Esta casa, portanto, passa por restrições financeiras, não tão graves quanto um trabalhador do distrito que vai ter que pagar um gás de cozinha mais caro do Brasil por causa do aumento autorizado pela Petrobras e do imposto pelo governo do Estado. Vai, sim, cada cidadão comum e cada homem e mulher da classe média e os empresários que enfrentam dificuldades vão observar cada vez mais que esse modelo perdulário de governança pública e que aceita passivamente a corrupção como se fosse normal, que não faz a autocrítica que a presidente Dilma já deveria ter vindo pedir perdão ao povo brasileiro, porque como ministra e como presidente do Conselho da Petrobras não foi capaz de ver o mar de lama e de corrupção que passava diante do seu nariz, e do governador José Mello, que tem o dever de corrigir a injustiça fiscal praticada contra o povo do Amazonas. Mais de 20 mil pessoas perderam emprego só em Manaus. E nós pagamos uma cesta básica com imposto cheio. E nós pagamos o gás de cozinha com imposto total. Governo federal e governo do Estado, cartão vermelho para vocês, que não respeitam a sociedade, que não compreendem que o verdadeiro sentido da governança pública é governar para o bem comum, que tiram dos mais pobres e permitem que os corruptos roubem, que fazem da governança pública um mau exemplo que envergonha o Brasil no mundo inteiro. Ou nós compreendemos, e até o ex-presidente Fernando Henrique disse isso outro dia, que o sistema político partidário brasileiro está falido, porque não foi capaz de coibir a corrupção. Um sistema político partidário que aumentou em 160% as verbas partidárias este ano, quando todos os recursos financeiros para as políticas públicas estão sendo diminuídos, estão sendo subtraídos com a queda de receita provocada por toda essa crise econômica e essa recessão. Os partidos políticos, sem distinção, receberam 160% de aumento das verbas do fundo partidário. Como é que nós vamos encarar o povo brasileiro se os partidos brasileiros dão o pior exemplo possível num ano de grande recessão? Se o governo do Estado cobra imposto total, o único do país, sobre o gás de cozinha, e se o governo federal permite esses aumentos abusivos na conta de energia e de gás, desrespeitando o bolso e a qualidade de vida dos brasileiros e dos amazonenses.